Bem, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas alinhadas. Na aula anterior a gente falou sobre estruturas alinhadas, condições alinhadas, né? Sobre condições compostas, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as condicionais alinhadas. Então, a gente viu que as condicionais compostas, elas são estruturas em que a gente tem um estilo onde a gente faz a verificação de uma condição, e se essa condição for verdadeira, ela executa o bloco de instruções, se for falsa, executa outro bloco de instruções. Neste caso, a gente agora está trabalhando um pouquinho mais diferente, né, com as condicionais alinhadas. A gente vai ter também um if para iniciar essa estrutura, e se for verdadeiro, a condição desse if executa e depois segue com o fluxo normal do programa. Se for falsa, a gente tem outra estrutura if dentro quando a condição aqui em cima for falsa. Então, a gente vai ter uma condição. Se for falsa, a gente vai ter outro if dentro dessa condição aqui, quando a condição de cima for falsa. Aí a gente vai ter a mesma estrutura que antes. A gente vai ter uma condição, se for verdadeira, a gente segue o fluxo, se for falsa, a gente segue outras instruções. No caso, a gente pode ter mais ainda um if aqui na condição quando for falso. Então, a gente teria if else, if else if, else if, tudo dentro. Então, é por isso que fala que é uma condição alinhada, porque fica tudo alinhadinho, fica tudo como se fosse um ninho. Um monte de estruturas condicionais dentro da outra, formando um ninho ali, até acabar essas condicionais alinhadas e segue o fluxo normal. A sintaxe desse tipo de estrutura, ela é mais ou menos dessa maneira, né? A gente pode ter mais de um if, else if dentro de uma condicional alinhada. A gente tem, então, a palavra reservada if, depois a gente vai colocar entre parênteses a condição, e depois a gente segue com o bloco de instruções, caso for verdadeiro. Se for falso, a gente pode ter outro if dentro da condição quando for falso. Então, a gente vai ter aqui uma outra condição e um outro bloco de instruções, que também pode ser outro if, else if aqui dentro. Aqui um exemplo, por exemplo, para verificar se o número ele é positivo, negativo ou ele é igual a zero. No caso, se ele for positivo, então ele é maior que zero. Aí, executa aqui e imprime que o número é positivo e segue com o fluxo normal. Se for falso, então a gente vai ter outra verificação para verificar se ele é negativo. Aí a gente faz a verificação e imprime caso for negativo, dizendo que aquele número é negativo. Se nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, então tem o else, onde o número só pode ser igual a zero. Um exemplo aqui, a gente faz as nossas inclusões, as nossas bibliotecas, aqui um programa em C++. Então, a gente tem o nosso int main normalmente, então na declaração, a gente está criando aqui, ver se um aluno ele foi aprovado ou ele está de dependência, ele foi reprovado. Então, a gente tem a nota dele nas 3 provas que ele fez, por exemplo, ou nas 2 provas que ele fez, por exemplo, e a média dela. Então, a gente vai fazer a declaração dessas variáveis do tipo double, e a gente vai digitar, pedir para que ele digite as notas do aluno. Aí ele vai digitar a nota 1 e nota 2, e a gente vai realizar o cálculo da média, que consiste em nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Aí a gente faz a verificação. Se essa média for maior que 6, o aluno foi aprovado. Else, se isso aqui não aconteceu, então a gente faz outra verificação. Se essa média está entre 5 e 6. No caso aqui, não tem um erro, não é para ser menor ou igual, é menor, então ele está em dependência. E caso nenhuma dessas condições for verdadeira, então o aluno foi reprovado. Tem que fazer essa correção aqui.
próxima é a estrutura de condicionais múltiplas, que é o switch. Alguns de vocês já conhecem, mas, como eu falei com vocês, a gente vai fazer uma dinâmica, e essa dinâmica vai ser em dupla. Eu vou pedir para que vocês façam duplas para poder construir um pequeno joguinho bem simples, que utiliza o que eu acabei de falar hoje. O que eu acabei de falar hoje acaba consistindo no conteúdo que eu falei em outras aulas sobre condicionais compostas e agora aninhadas também. Simples, compostas e aninhadas. Então, tudo está bem unido aqui. Deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar, então. Eu acho que talvez alguns de vocês, não sei se já fizeram esse jogo nem código antes, mas talvez alguns de vocês aqui já conhecem esse tipo de joguinho, que é o Pedra, Papel, Tesoura. Ele também é conhecido em alguns lugares como Joaquim Pô, né? Então, nessa dinâmica, a gente vai fazer. Deixa eu trazer para cá. Melhor eu explicar primeiro, para quem não sabe. Então, para quem não sabe, né, o Pedra, Papel e Tesoura, ele consiste no jogo simultâneo entre duas pessoas, em que eles fazem ou falam pedra, papel, tesoura e jogam a sua escolha entre pedra, papel ou tesoura, com esses formatozinhos aqui. Esse aqui significa papel, e esse aqui pedra, tesoura, e só essas três alternativas. Então aí ele faz isso, pedra, papel, tesoura, fala e joga a sua escolha. Ou em alguns lugares joga em pô, né? E joga a sua escolha. E essas escolhas são pedra, papel ou tesoura. Aí jogando simultaneamente, aqui um exemplo, por exemplo, de casos em que um lado ganhou e o outro perdeu. Por exemplo, aqui, se a pessoa jogou essa simbologia de papel, aí a outra colocou pedra, então significa que esse aqui vai ganhar da pedra. Faz como se prendesse a pedra, o papel. Aqui, quando for o papel que foi tesoura, a tesoura corta o papel. Então, deste lado aqui, ganhou, no caso, e esse aqui perdeu. E aqui, a setinha deveria estar para o lado de lá, né? Mas, enfim, essa é a ideia. E quando for pedra e tesoura, aí a pedra ganha da tesoura. Acho que muitos de vocês já sabem. Se vocês não conseguirem entender, eu mostro para vocês como que. Então, agora eu vou explicar para vocês aqui como que a gente vai fazer. A gente vai. A gente pode fazer como um campeonato, não sei se vocês quiserem, né? Mas eu não sei se vai ser uma boa ideia fazer como campeonato agora. Mas eu coloquei como campeonato. Para quem fizer primeiro, acaba ganhando a dupla. Mas a gente vai dividir os alunos, se possível, né, em duplas. E a gente vai dividir em salas virtuais diferentes, essas duplas. E vamos tratar este problema, que é o problema da pedra, papel e tesoura. Então, uma dupla vai eleger um representante que compartilhará sua tela, representando o computador compartilhado por dupla. Então, foi como se a gente estivesse no laboratório de computador e vocês fizessem duplas e essas duplas vai fazer a atividade em um computador só. Então, como aqui a gente está fazendo o treinamento gamificado, a gente vai somar XPs aos alunos que participarem. E agora a gente vai entrar, se a gente fizer com o campeonato, vocês quiserem fazer o campeonato, essa atividade como campeonato, a gente vai agora atribuir moedas. Moedas que depois, as moedas elas vão acabar sendo um peso em cima do XP que vocês ganharem, tá bom? Então vocês vão ganhar um pouquinho mais de XP por isso. Essa atividade, ela deve conter estruturas condicionais compostas alinhadas, é o que eu falei hoje. Então, a gente tem que ter no nosso algoritmo essas condicionais alinhadas. E o programa será executado somente uma vez. É uma vez, não mais de uma. Então, a gente ainda não chegou naquela parte que a gente vai executar algoritmos mais de uma vez. Um determinado bloco de instruções, né?
Aqui um exemplo de saídas, que seria bacana, não sei, vai de acordo com vocês, um exemplo de saídas, por exemplo, entrei no jogo, aí ele imprime pedra, papel, tesoura, bem bonitinho, né, no jogo. Sei vocês quem sabe, se vocês querem fazer um título bonitinho. Aí a gente vai, por exemplo, colocar a escolha do jogador 1, depois a escolha do jogador 2 e o vencedor. Aí vocês devem pensar, mas eu tô jogando com outra pessoa, eu coloquei uma opção, ela vai colocar a opção que ela vai ganhar. Então, isso quebra, né, o estilo do jogo, que é a coisa ser simultânea. Então, para que funcione, a gente vai ter que usar um sistema de número randômico, né? Então, aqui, por exemplo, então a gente, neste caso, é o jogo pedra, papel e tesoura, sim, só que a gente vai precisar de um número randômico para que fique na sorte mesmo, né? Não fique uma coisa, eu digitei uma opção e tô com outra pessoa e ela vai lá e digita que ela vai ganhar, então não faz sentido. Seria mais interessante se fosse simultâneo em computadores diferentes, mas como isso não acontece, a gente vai precisar de um número randômico para isso. Então aqui, no caso, a proposta para vocês é que vocês escrevam um programa que simula o jogo pedra, papel e tesoura, de um jogador contra outro jogador, ou jogadora ou jogadoras, não pode ser duas pessoas, duas meninas também, usando como simulação de simultaneidade o uso randômico de um valor usando a função rand, que é o rand de algo random, né, randômico. Assumiremos que o vencedor será aquele que vencer do valor gerado pela função rand. Então, aqui a gente tem essa função em C, que a gente pega essa função que já foi feita, já está realizada, da biblioteca time.h. Então, no caso, a gente, por exemplo, aí vem o jogador e coloca a sua escolha, e vem o outro e coloca a sua escolha. Aí, por exemplo, você está ali, você escolhe qual? Você escolhe qual? E aí, aquele que acertar que gerar randomicamente, ganha, certo? Não é do outro aluno, mas aquele que acertar mais ganha da dupla. Então, eu não vou ler duas vezes. Então, no caso, eu vou jogar, minha vez de jogar, eu vou escolher pedra. Aí espera o resultado, né? Ele vai gerar randomicamente um número entre 3 e 1. Aqui, no caso, eu vou explicar para vocês as escolhas. E aí, quem ganhar do número que foi gerado randomicamente, aí vocês que vão definir qual que é a lógica por trás disso, para quem ganhou. Então, use a função rand. A random se encontra na biblioteca time.h. É uma dica, né? Às vezes vocês querem fazer de outra maneira, ou vocês já fizeram isso na vida, quer fazer de outra maneira. Pode fazer, mas recomendo, né, que a gente use alguns números para identificar, para poder usar a função rand. Use 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura. Então, como que a gente vai usar? Vocês podem até copiar aqui para poder gerar o número aleatório. SRAND é tipo uma semente, mas é só uma declaração para poder utilizar a função. Aí coloca time e depois o null aqui dentro. Aí aqui vocês vão colocar o valor do computador que ele vai processar, vamos supor que é um, né, PC, computador ou CPU, não sei. Coloca a função módulo 3, que é uma quantidade de escolhas, quer dizer, números, vai ser, então, no caso, vai ser números de, como eu somei aqui, vai ser números entre 1 e 3, que ele vai gerar automaticamente, aleatoriamente, né? E vocês vão tentar fazer esse programa funcionar, então. É isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou, podem falar. Como que você, talvez, uma dúvida, como que eu vou mostrar para mim, né? Vocês podem no chat falar que terminou. Eu vou ficar aqui olhando. Aí, mas assim, tem que estar correto, tá certo? Vocês testaram, terminou? Ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vem para mim e fala que tá com dúvida. E aí vocês me passam o link para eu poder entrar.
Então é isso, a gente acha que pode parar de gravar, porque senão a gente vai ficar no compartilhador.